Aqui tem diversos códigos aqui de erro. Aqui resposta de erro do servidor, que a gente pode passar um 500 se deu erro interno dentro do servidor, que a gente não sabe o que retornar para o usuário. Opa, fala devs. Hoje a gente vai ver um pouco sobre requisições HTTP e como elas funcionam dentro de uma API REST ou de uma API que a gente está desenvolvendo. Mas antes disso, já vão aí na descrição, dê um like no vídeo, já acessem os links aí na descrição das nossas redes sociais e do nosso canal secundário que a gente tem aqui dentro da Omni. E é isso, já vamos pro vídeo pra gente não perder muito tempo. E o que são essas requisições HTTP e por que a gente utiliza elas? No padrão REST, que a gente utiliza para fazer APIs, a gente tem alguns métodos para a gente fazer essas requisições e tipos para cada requisição. Por exemplo, a gente vai ter um método para adicionar dados, outro para listar dados e assim separadamente. E o que é essa API REST que a gente tanto utiliza e acaba utilizando, às vezes a gente nem sabe realmente o que é. A API REST, basicamente, são uma maneira da gente ter endpoints para serem acessados dentro da nossa aplicação. Ou seja, quando a gente vai fazer um projeto em Node, bota aquela barra usuários, barra produtos, isso tudo é um endpoint dentro da nossa API REST que a gente está desenvolvendo. E a API REST, basicamente, falando de maneiras bem simples, mas não é exatamente isso, é como se fosse uma arquitetura que a gente sempre vai estar utilizando endpoints para acessar as nossas rotas diretamente. Por exemplo, quando a gente vai buscar algum dado dentro da nossa API, a gente usa sempre o método do get, porque o método get ele tem esse padrão de a gente sempre estar buscando dados e pra gente poder fazer as aquisições. Por exemplo, eu tenho aqui no meu Insomnia, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a tela dele aqui, pra gente conseguir visualizar. Aqui, por exemplo, quando eu vou dar um show nas roles dos meus usuários, deixa eu ver se eu tenho outra rota aqui melhor. Aqui, de listar aulas, aqui eu tenho todas as minhas rotas do parâmetro get, e esse parâmetro get ele pode receber alguns parâmetros para serem executadas. Nós temos alguns tipos de parâmetros que essas rotas podem receber. Por exemplo, os query params. O que são esses query params? São basicamente são informações que a gente coloca na rota para buscar algum dado. Por exemplo, se a gente vai ter algum campo de busca dentro da nossa aplicação, normalmente a gente usa esses query params. Por exemplo, posso colocar aqui nome e aqui passar o nome que eu quero. Assim, aí vai ficar com aquela URL um pouquinho diferenciada. A gente vê alguns sites que é, por exemplo, interrogação, o nome do valor igual e o valor que ele está sendo atribuído dentro desse query params. E isso basicamente vai ser utilizado para fazer busca dentro da nossa aplicação. Na maioria das vezes vai ser só para a parte de busca. A gente tem, mas normalmente é utilizado o bearer token, que é a forma mais atual de se desenvolver uma autenticação, onde a gente passa um padrão, que é o padrão bearer, a gente coloca na frente da nossa rota e o nosso token que a gente vai ter logo depois desse bearer aqui. E aqui a gente passando o nosso valor que a gente quer. E além disso, nós temos os nossos parâmetros passados diretamente na rota da nossa aplicação. Por exemplo, aqui eu tenho o ID que eu estou passando dentro para buscar uma aula específica aqui nesse caso. E assim, passando dentro do parâmetro da nossa rota. E além disso, nós temos o método post, que esse método basicamente vai ser para a criação de algum dado. Se a gente quer criar algum usuário, quer criar para alguém acessar essa rota de, por exemplo, barra usuários no método post, para criar um usuário diretamente. Por exemplo, vindo aqui no Insomnia, por exemplo, aqui esse método aqui para criar lesson. No meu caso, eu estou utilizando JSON, mas existem diversas maneiras de fazer uma criação dentro de uma API REST. O mais comum hoje em dia é ser utilizado o JSON, que é esse padrão aqui, que é o padrão de objeto, da gente ter um tipo, um valor, uma chave, na realidade, e um valor logo depois dela. Um title, como por exemplo aqui, um título, e depois o nome do título, no caso que a gente está passando. Uma chave aqui, name, que vai ter o nome que a gente está especificando. E assim por diante para a gente fazer as nossas aquisições. E normalmente é possível também colocar uma autenticação bearer também nas nossas rotas posts. E é possível colocar parâmetros para a gente fazer essa criação, por exemplo, para criar baseado em alguma aula específica e de algum parâmetro que a gente quer passar aqui no início. É uma rota bem simples, na realidade, vai ser só focada mais para a gente fazer a criação dos nossos dados ou algo que a gente quer inserir no banco. A gente tem o método put, que basicamente vai ser para atualizar os nossos dados, por exemplo aqui, deixa eu vir aqui no Insomnia, vou pegar uma rota aqui que tem put. Opa, aqui, a gente tem o put para atualizar um grupo, a gente vai passar o mesmo objeto e nos parâmetros, normalmente a gente passa nos parâmetros o ID do item que a gente quer atualizar, nesse caso aqui eu estou editando esse grupo com esses dados, ou seja, eu vou substituir tudo que tem nesse ID desse grupo aqui e eu vou estar passando esses dados aqui para atualizar esse dado específico que eu quero atualizar dentro do meu banco de dados. A gente tem o parâmetro de rota também, que é o patch. Esse patch, ele normalmente é menos utilizado, porque ele vai apenas alterar um valor específico. Normalmente eu não vejo muito ser utilizado, mas posso estar errado também. Mas esse parâmetro patch, por exemplo, eu vou trocar a foto de perfil de um usuário. Eu não preciso usar um put para alterar todos os dados de um usuário. Eu posso simplesmente alterar um valor que vai ser o avatar do usuário. Assim eu vou estar utilizando o método patch para fazer apenas uma atualização. Claro que a gente pode usar o put e atualizar apenas só uma informação, mas por padrão, para ser mais fácil de se identificar o
que tá acontecendo, é bom a gente utilizar o patch para fazer essa alteração de dado único dentro do nosso banco. E, por fim, a gente tem o método delete, que é o método mais simples, a gente tá aqui falando, e normalmente é o método para deletar um dado, e normalmente ele é passado parâmetros para ele saber qual que vai ser o item que tá sendo deletado. Por exemplo, aqui nesse remove group, eu tenho a rota de groups, e eu tô passando um ID aqui para ele. Ou seja, eu quero que ele pegue esse parâmetro desse ID e exclua ele para mim. E assim ele vai retornar, por exemplo, um 200 aqui, que é um ok. Vocês podem perceber que em todas as rotas aqui que eu tô mostrando, no fim aqui tem esse 200 ou aqui um 400, caso tenha dado erro. E o que são esses números? Basicamente são códigos que identificam o que aconteceu naquela rota depois da execução. Por exemplo, você já entrou num site e, por exemplo, estava 404, esse é um código de parâmetro que ele basicamente vai estar dizendo, não encontramos o que deveria ser feito, não foi encontrado essa página. E esse é o método 404. E existem diversos métodos, por exemplo, não métodos, é status da nossa página, status página, status, vou colocar status HTTP na realidade, é o nome desses códigos. Vamos entrar aqui no site pra gente conseguir ver esses códigos. O que mais a gente vai utilizar vai ser esse 100, normalmente a gente acaba não utilizando, que são coisas um pouco mais específicas, mas normalmente a gente usa aqui o 200, que é quando deu sucesso a nossa rota, um 201 se foi criado, que a gente tá criando, 202 foi aceito, e assim a gente tem vários status HTTP que retornam pra gente valores que a gente quer retornar pro usuário. Por exemplo, a gente pode fazer numa rota criar um try catch dentro de uma rota, e quando ele chegar no catch, a gente pode retornar um status 400, dizendo pro usuário que deu um erro, e assim por diante. Nas respostas de erro do cliente, que basicamente vão estar mostradas do 400 até o 500, e aqui tem diversos códigos aqui de erro. Aqui resposta de erro do servidor, que a gente pode passar um 500 se deu erro interno dentro do servidor, que a gente não sabe o que retornar para o usuário, e assim por diante, pra gente poder informar melhor o que tá acontecendo dentro daquela rota e depois que ela foi executada, o que foi feito e o que aconteceu. Não necessariamente o que foi feito, mas o que aconteceu depois de executar aquela rota. Por exemplo, quando eu executei esse delete, se deu certo, retorna um 200, se não um 400, um 401 e assim por diante. E é isso que eu tinha mostrado pra vocês, deve ser mais pra gente dar um overview um pouco sobre métodos e parâmetros que a gente usa aqui na Insomnia, em APIs REST. Dê um like no vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal, e é isso, valeu devs, falou!